Bom dia, Never Hodlers. E hoje o mercado tem uma resposta para a pergunta que dominou a semana. O CPI americano de junho chegou e o número é deflacionário. Menos 0,4% mês a mês. A queda mensal mais acentuada em memória recente, publicada pelo BLS e confirmada pelo CoinDesk. Esse é o dado macro mais favorável que o ciclo atual produziu até hoje. E o que um CPI negativo significa concretamente para o Federal Reserve e para o Bitcoin nesse momento? Significa que a probabilidade de corte de juros avança na linha do tempo. Juro mais baixo reduz o custo de oportunidade de segurar um ativo sem rendimento como o Bitcoin. E, historicamente, é exatamente esse movimento que expande o NHCI de fundo para a acumulação. O BTC NHCI está em 33,2, 8 semanas em fundo, com velocidade de 30 dias em mais 3,7. O combustível está acumulado, mas o gatilho institucional ainda não confirmou. Fita rápida antes de aprofundar. Bitcoin em 63.647 dólares, dominância em 56,1%, Fear and Greed em 22%, MVRV em 1,22%. O cripto NHCI amplo já está em 37,8% dentro da banda de acumulação. Essa divergência é o dado estrutural mais importante do dia. Altcoins e DeFi já absorveram a mínima do ciclo antes do Bitcoin, que ainda trabalha a transição de distribuição para acumulação. Um CPI desse calibre é o catalisador com maior potencial de fechar esse gap rapidamente. Mas os fluxos institucionais não estão confirmando esse otimismo ainda. O que os ETFs mostraram ontem? Saída líquida de 425 milhões de dólares em 13 de julho, um dos maiores eventos de resgate do ciclo atual, segundo o Cointelegraph. Alocadores institucionais ainda não estão comprando a esse preço. Esse é o sinal que precisa virar positivo antes que o NHCI possa acelerar. E a Strategy, 467 milhões levantados, 3 bilhões em caixa e nenhuma compra de Bitcoin pela terceira semana consecutiva. Como você lê esse posicionamento? A Strategy, historicamente timing, a entrada em eventos de deslocação macro, um CPI de menos 0,4% é exatamente o tipo de gatilho que precede uma retomada de compras. Se a empresa anunciar uma compra nas próximas sessões, isso seria um sinal confirmatório poderoso ao lado de 2 dias consecutivos de entrada líquida nos ETFs. Há mais um vetor de risco no radar hoje. O governo americano moveu cerca de 288 milhões em Bitcoin e Ether para Coinbase Prime. Isso é uma venda iminente? Não automaticamente. A Coinbase Prime é custodiante institucional, não carteira de venda spot. Mas com o mercado em modo de absorção de oferta, Fear and Greed em 22 e ETFs com saída líquida, qualquer movimento subsequente dessas carteiras para hot wallets de exchange precisa ser monitorado. Com MVRV em 1/22, o mercado está perto do valor realizado, o que historicamente reduz o incentivo de grandes holders a vender com agressividade. No campo regulatório, duas emendas S1A referenciando o Bitcoin, protocoladas na SEC em 13 de julho, Ionic Digital e o SBC, e o Bonzo Land na Hedera, explorado por 10,1 milhões via manipulação de oráculo de preço. As protocolações S1A são infraestrutura de formação de capital, o tipo de movimento que antecede transições de demanda no ciclo. O exploit do Bonzo Land e Lumi Finance de 270 mil dólares na Arbitrum são contidos em escala sistêmica e consistentes com a avaliação da Dragonfly de que a IA ainda não produziu um hackpocalipse no DeFi. Então, o que monitorar nas próximas sessões para saber se o CPI está sendo traduzido em demanda real? 3 gatilhos condicionais. Se os ETFs virarem para a entrada líquida por 2 dias consecutivos pós-CPI, o NHCI tem espaço para iniciar a transição para a banda 35 a 45 de acumulação. Se os outflows persistirem acima de 300 milhões por dia por 2 sessões seguidas com funding rate negativo, Bitcoin enfrenta um reteste na faixa de 58 a 60 mil dólares. E se a carteira governamental na Coinbase Prime mostrar movimento on-chain para hot wallets de exchange, o vetor de oferta se torna concreto. Esses são os números que importam agora.